Olá amigos, juntos mais uma vez. Então, vamos falar de alguma coisa hoje. Eu particularmente não gosto dessa doença, né? Eu acho uma doença muito terrível. Mas vamos continuar o suspense. Antes de falar da doença, vamos explicar por que ela tem esse nome. As palavras, geralmente tem as palavras de não português, de língua latina, de língua grega, de agregados aí, elas têm um significado, né? Você vê, né? Eu lembro que quando eu estava na escola, tinha uma mosca, aquela mosquinha da banana. Sabe aquela mosquinha que roda a banana? O nome científico daquela mosca, sabe-se lá por quê? Até o professor falou isso aí, não entendia por que esse nome. É Drosophila melanogaster. E aí ele cortou a palavra. Drosophila melanogaster. Droso é celeiro. Fila é amigo. Então, Drosophila é amiga do celeiro. É uma mosquinha que gosta do celeiro. Melanogaster tem mais a ver com a mosca. Melano vem de melanina, que é preto. E gaster é da barriga. Então, a Drosophila melanogaster, que é aquela mosquinha que roda a banana, é a amiga do celeiro da barriga preta. Ela gosta de celeiro. Vai ver que as bananas eram guardadas nos celeiros. Então, ela gostava de ficar nos celeiros e tinha a barriga preta. Daí o nome científico, Drosophila melanogaster. Esta doença também tem o seu nome científico, é uma doença, não sei se é grega, se é latina o nome, mas é assim. O final dela é mellitus, já sabem agora que doença que é. Mellitus vem de melado, de coisa melada, de coisa doce. Agora, diabetes, vamos primeiro falar do fim, o et. O et é um sufixo que indica diminutivo, balancete, é um balanço pequenininho. Então o et é alguma coisa pequenininho. O que seria? Diabo, né? É um diabo pequenininho. A diabetes é um diabo, é uma doença do demônio mesmo, é uma doença horrível, é uma doença terrível. Eu não quero nem de graça. Não pelo fato de comer doce que é agradável e você não vai poder comer mais. É pelas coisas que a doença causa, né? A diabetes é uma doença crônica e muito difícil, né? Antigamente, a diabetes era chamada diabetes do tipo 1, ou diabetes da criança, do jovem, e diabetes do tipo 2, que era a diabetes do adulto. Com o passar do tempo, viram que essa classificação começou a ficar meio supérflua, porque os adultos do tipo 2 passavam para o tipo 1, tipo 1 passava para o tipo 2, com a bagunça toda, então preferiram usar um nome mais adequado. Então hoje é diabetes insulino dependente, da pessoa que faz uso de insulina, e diabetes não insulino dependente, que toma os remedinhos. Seja um, seja o outro, as duas são terríveis e as duas causam sintomas. E esses sintomas estão muito relacionados com a regularidade ao tratamento. E se a pessoa não tem infecções. As infecções são um problema porque fazem bagunçar a diabetes. É pneumonia, é amidalite, é qualquer infecção que você tem, desregula a sua diabetes. E essas desregulagens da diabetes é que faz dar o problema, aquele problema lá da frente, as complicações chegarem e se aproximando. A regularidade, então, se precisa de insulina, deve ser tomada a insulina adequadamente, deve-se fazer o controle adequado, deve-se fazer a dieta, exercício, insulina, tudo que precisa, você vai deixando as suas complicações mais para longe. Qualquer coisa que atrapalhe isso aí, as suas complicações vão se aproximando. E quais são elas? Para três órgãos são os mais afetados: o olho, o rim e o neurológico. Então, a criança que costuma ter diabetes na fase pré-escolar, em torno dos seus 3 a 5 anos, se pegar diabetes nesse período, certamente será uma diabetes insulino dependente. Ela, quando chegar na idade de 20 anos, com quase toda certeza, ela já estará cega. A não ser que o controle seja extremamente rigoroso, que é muito difícil numa criança que escapa para uma festa, come um brigadeiro, que escapa para um lugar, toma alguma coisa com açúcar. É muito difícil ter um controle de uma criança, por mais rígido que os pais sejam. A criança não está sob o cuidado dos pais o tempo todo, está na escola. O pai orienta a professora, mas um coleguinha dá e ela aceita. Claro, não tem como não aceitar. O doce é uma tentação, principalmente para uma criança. Então as coisas vão se complicando. Então 5 anos e 15 anos de curso, provavelmente uma diabetes insulino dependente, não sou eu o dono da verdade, mas provavelmente estará cega até os 20 anos. Rim, vários diabéticos têm problema renal e acabam nas máquinas de hemodiálise, e essas máquinas com o tempo vão dar sepse, vão dar outro tipo de infecção e ela vai acabar morrendo por isso.
E o neurológico, que pode parecer o menos prejudicial, mas é tão prejudicial quanto. Você vai andando na rua, lépido, feliz da vida, de repente você pisa com suas sandálias havaianas, de repente você pisa num prego que está viradão assim, um prego, um pequeno prego, né, assim, e você continua andando. A hora que você perceber aquele prego, o seu pé já está quase necrosando, porque a sua sensibilidade perde. Você põe fogo. Eu lembro de um paciente que eu trabalhei já em home care da prefeitura do estado, e a gente atendia adulto também. Eu lembro de um paciente que tinha diabetes e estava com uma ferida. Estava com a ferida, não estava com ferida, tinha ferida em outro lugar, mas no pé ele não estava com ferida naquele tempo. E ele sentiu frio. Por algum motivo, sei lá, que a sensibilidade é diminuída, mas ele sentiu frio no pé. Então o que ele fez? Tigraço, né? Um tigraço esse aí. Ele pegou uma vela, colocou uma vela em cima da mesa da sala, da mesinha da sala de centro, e esticou o pé para esquentar. Quando ele foi ver, o pé estava um buraco, porque o calor queimou o pé dele e fez um buraco no pé. Aí foi um negócio, foi um negócio horrível a ferida que fez ali. E não sentiu nada. Então, é um problema sério. Quando você percebe, já está na hora de amputar, né? Está na hora de amputar. Então eu não escolheria essa doença para mim, porque é uma doença terrível. E depende muito do quê? Depende da dieta inicialmente, e uma dieta muito bem feita, muito bem estruturada, uma dieta regrada. Não assim que a pessoa não vá comer nunca na vida um açúcar, mas ela deve se policiar. Assim, frutas, tem frutas específicas. Por isso que eu digo que é uma tortura, né? Que não é uma doença, não é uma doença cristã, vamos dizer assim. Não é uma coisa amiga do peito, né? Frutas regradas, porque a uva tem muito açúcar, a manga tem muito açúcar, você não pode comer muita. E apesar de ser uma coisa boa, a gente sabe que a fruta é boa. A fruta carrega muito açúcar. Eu já falei em outras ocasiões, né? A fruta tem frutose. É um açúcar forte, poderoso, mas a digestão é mais rápida, tem todas as suas vantagens, mas é açúcar. Então frutas com moderação, tem que evitar ao máximo amido, coisas de massas, de pão, de macarrão, porque se transformam rapidamente em açúcar. Se tiver que comer, tem que comer os carboidratos mais complexos, como mandioca, como batata doce, que eles não são rapidamente. Tanto é que os jogadores de futebol, você vê, vão jogar, o grande Corinthians foi jogado às 11 horas da manhã, o café da manhã dos corintianos foi um macarrãozão. Por quê? Porque rapidamente aquilo está disponível para eles gastarem energia lá no 11 horas da manhã. Tomou às 8 para poder, às 8 horas está lá o macarrão funcionando. E isso, o diabético não precisa disso, ele precisa de um negócio que vai ao longo tempo, que é o carboidrato complexo, mas você não tem às vezes acesso a esse tipo de coisa. Uma dieta bem rigorosa, o uso constante da insulina em quem utiliza insulina, em quem não tem também o uso regular dos medicamentos, mas em quem utiliza a insulina, o uso constante da insulina. No tratamento, a insulina é até melhor do que o outro. Por quê? Porque como o pâncreas não produz insulina, no caso do diabético, aquela área específica do pâncreas, o pâncreas tem uma parte que a gente chama de endócrina e exócrina. A exócrina é a parte digestiva, que forma as enzimas digestivas, e a endócrina, que forma a insulina. São células diferentes no pâncreas. Olha a importância desse órgão. Então, como o pâncreas não está produzindo a insulina, você repõe a insulina que o pâncreas produziria. Claro que não é a mesma coisa, que ele vai produzindo aos poucos, e é uma insulina artificial, que a nossa insulina é natural, mas é uma substituição, vamos dizer assim. Mas, no caso do hipoglicemia antioral, que é a metformina, esses outros aí, o que acontece? O problema não é a insulina está lá em quantidade boa, o problema é o receptor do tecido. Porque como é que funciona? A insulina é um barquinho que carrega a glicose. Então você bota a glicose no barquinho, ele vai começar a levar para as células que precisam da glicose. Só que chega na célula, precisa ter um porto lá para o barquinho ancorar, e nesse porto tem uma grua que pega, é mais ou menos isso, não é bem isso. Essa grua pega a glicose daqui e joga para dentro do porto. Então o que falta nas células é a grua. Não tem a proteína, o receptor lá na célula que reconhece a glicose, pega a glicose e joga para dentro. Insulina tem o barquinho, mas não tem o receptor. Falta o receptor. Então, não tendo o receptor, a célula não interpreta que ela não está recebendo nada. Então não adianta tomar açúcar, porque a célula não está recebendo. Então precisa do hipoglicemia antioral. Então é até pior no caso.
tomar o remédio do que tem insulina, porque a insulina já passa, o receptor pega e leva, mas lá não tem o receptor. Tem que tomar um hipoglicemiante que faz um papel lá de receptor, faz a célula reconhecer a glicose. O tratamento é esse, o exercício. O exercício não é sair correndo por aí, né? Participar da Paralimpíada ou da Olimpíada, não é nada disso. É um exercício regrado, é um exercício, é uma caminhada, um exercício ao ar livre, nada muito forte, nada extenuante, de preferência acompanhado por um profissional, uma caminhada, uma coisa assim, que também ajuda no metabolismo e na melhora da diabetes. Mas em suma é uma doença para não ter, né? É uma doença para não ter, a gente sente muito de ver, principalmente uma criança ter essa doença, o adulto também, mas uma criança, é muito comum nos idosos, né? A pessoa adquire a diabetes ao longo do tempo, mas é uma parte triste que eu não gostaria de falar, mas existe muito diabético aí no Brasil. Então, é mais ou menos isso aí. Diabetes, mellitus. Tem outra diabetes que é insípidos, mas não tem nada a ver com isso. É uma doença muito rara, mas a mellitus Então, abaixo o diabinho melado. Não ao diabinho melado. Não votem nesse diabinho melado nas próximas eleições. Não votem neles, né? Nós estamos em época de eleições, então diga não ao diabinho melado. Um abraço a todos e até a próxima.